Leitura diária da Bíblia, dia 115. Antigo Testamento, Jóshua 8, Jóshua 9, 1 a 15. E o Senhor disse a Josué: Não temas, nem desmaieis, toma contigo toda a gente de guerra, e levanta-te e sobe a Ai. Olha, eu entreguei em tua mão ao rei de Ai, e a seu povo, a sua cidade, e a sua terra. E farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei, somente que seus despojos e seus animais tomareis para vós. Porás, pois, emboscadas a cidade detrás dela. E levantou-se Josué, e toda a gente de guerra, para subir contra Ai, e escolheu Josué 30.000 homens fortes, os quais enviou de noite. E mandou-lhes, dizendo: Olhai, poreis emboscada a cidade detrás dela, não vos afastareis muito da cidade, e estareis todos prontos. E eu, e todo aquele povo que está comigo, nos aproximaremos da cidade, e quando saírem eles contra nós, como fizeram antes, fugiremos diante deles. E eles sairão atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque eles dirão: Fogem de nós como a primeira vez. Fugiremos, pois, diante deles. Então vós vos levantareis da emboscada, e vos lançareis sobre a cidade, pois o Senhor vosso Deus a entregará em vossas mãos. E quando a houverdes tomado, poreis fogo nela. Fareis conforme a palavra do Senhor. Olhai que vos o mandei. Então Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e puseram-se entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai, e Josué ficou aquela noite em meio do povo. E levantando-se Josué muito de manhã, revistou ao povo, e subiu ele, com os anciãos de Israel, diante do povo contra Ai. E toda a gente de guerra que com ele estava, subiu, e aproximou-se, e chegaram diante da cidade, e assentaram o campo à parte do norte de Ai, e o vale estava entre ele e Ai. E tomou como 5.000 homens, e os pôs em emboscada entre Betel e Ai, à parte ocidental da cidade. E o povo, todo aquele acampamento que estava à parte do norte da cidade, colocado já próximo, e sua emboscada ao ocidente da cidade, veio Josué aquela noite ao meio do vale. O qual, quando o rei de Ai viu, levantou-se prontamente de manhã, e saiu com a gente da cidade contra Israel, ele e todo o seu povo, para combater pela planície ao tempo assinalado, não sabendo que lhe estava posta emboscada atrás da cidade. Então Josué e todo Israel, fazendo-se de vencidos, fugiram diante deles pelo caminho do deserto. E todo aquele povo que estava em Ai se juntou para segui-los, e seguiram a Josué, sendo assim tirados da cidade. E não ficou homem em Ai e Betel, que não tivesse saído atrás de Israel, e por perseguir a Israel deixaram a cidade aberta. Então o Senhor disse a Josué: Levanta a lança que tens em tua mão até Ai, porque eu a entregarei em tua mão. E Josué levantou até a cidade a lança que em sua mão tinha. E levantando-se prontamente de seu lugar os que estavam na emboscada, correram logo que ele levantou sua mão, e vieram à cidade, e a tomaram, e apressaram-se a pôr-lhe fogo. E quando os da cidade olharam atrás, observaram, e eis que a fumaça da cidade que subia ao céu, e não puderam fugir nem a uma parte nem a outra, e o povo que ia fugindo até o deserto, se voltou contra os que o seguiam. Josué e todo Israel, vendo que os da emboscada tomaram a cidade, e que a fumaça da cidade subia, voltaram, e feriram aos de Ai. E os outros saíram da cidade a seu encontro, e assim foram cercados em meio de Israel, os uns da uma parte, e os outros da outra. E os feriram até que não restou nenhum deles que escapasse. E tomaram vivo ao rei de Ai, e trouxeram-lhe a Josué. E quando os israelitas acabaram de matar a todos os moradores de Ai no campo, no deserto, onde eles os haviam perseguido, e que todos haviam caído a fio de espada até serem consumidos,
todos os israelitas se voltaram a Ai, e também a feriram à espada. E o número dos que caíram aquele dia, homens e mulheres, foi 12.000, todos os de Ai. E Josué não retraiu sua mão que havia estendido com a lança, até que destruiu a todos os moradores de Ai. Porém os israelitas tomaram para si os animais e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor que ele havia mandado a Josué. E Josué queimou a Ai e reduziu-a a um amontoado perpétuo, assolado até hoje. Mas ao rei de Ai enforcou de um madeiro até a tarde, e quando o sol se pôs, mandou Josué que tirassem do madeiro seu corpo, e o lançassem à porta da cidade, e levantaram sobre ele um grande amontoado de pedras, até hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte de Ibal. Como Moisés, servo do Senhor, o havia mandado aos filhos de Israel, como está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras inteiras sobre as quais ninguém levantou ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e sacrificaram ofertas pacíficas. Também escreveu ali em pedras a repetição da lei de Moisés, a qual ele havia escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, e seus anciãos, oficiais, e juízes, estavam da uma e da outra parte junto à arca, diante dos sacerdotes levitas que levam a arca do pacto do Senhor, tanto estrangeiros como naturais. A metade deles estava até o monte de Gerizim, e a outra metade até o monte de Ibal, da maneira que Moisés, servo do Senhor, havia-lhe mandado antes, para que abençoassem primeiramente ao povo de Israel. Depois disto, leu todas as palavras da lei, as bênçãos e as maldições, conforme tudo o que está escrito no livro da lei. Não houve palavra alguma de todas as coisas que mandou Moisés, que Josué não fizesse ler diante de toda a congregação de Israel, mulheres e meninos, e estrangeiros que andavam entre eles. E aconteceu que quando ouviram estas coisas todos os reis que estavam desta parte do Jordão, tanto nas montanhas como nas planícies, e em toda a costa do grande mar diante do Líbano, os heteus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus, e jebuseus, juntaram-se em unidade, de um acordo, para lutar contra Josué e Israel. Mas os moradores de Gibeão, quando ouviram o que Josué havia feito a Jericó e a Ai, eles usaram também de astúcia, pois foram e fingiram-se embaixadores, e tomaram sacos anciãos sobre seus asnos, e odres anciãos de vinho, rasgados e remendados, e sapatos velhos e remendados em seus pés, com roupas velhas sobre si, e todo aquele pão que traziam para o caminho, seco e mofado. Assim vieram a Josué ao acampamento em Gilgal, e disseram-lhe a ele e aos de Israel: Nós viemos da terra muito distante, fazei, pois, agora conosco aliança. E os de Israel responderam aos heveus: Talvez vós habiteis em meio de nós, como pois poderemos nós fazer aliança convosco? E eles responderam a Josué: Nós somos teus servos. E Josué lhes disse: Quem sois vós e de onde vindes? E eles responderam: Teus servos vieram de muito distantes terras, pela fama do Senhor teu Deus, porque ouvimos sua fama, e todas as coisas que fez em Egito, e tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da outra parte do Jordão, a Seom rei de Hesbom, e a Og rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo qual nossos anciãos e todos os moradores de nossa terra nos disseram: Tomai em vossas mãos provisão para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes: Nós somos vossos servos, e fazei agora conosco aliança. Este nosso pão tomamos quente de nossas casas para o caminho o dia que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui agora que está seco e mofado. Estes odres de vinho também os enchemos novos. Ei-los aqui já rasgados, também estes nossas roupas e nossos sapatos estão já velhos por causa do muito longo caminho.
E os homens de Israel tomaram de sua provisão do caminho, e não perguntaram à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles, e estabeleceu com eles que lhes deixaria a vida. Também os príncipes da congregação lhes juraram. Novo Testamento. Luque 22 para 63-71, Luque 23, 1 a 25. E os homens que tinham prendido a Jesus zombavam dele, ferindo, e cobrindo, feriando no rosto, e perguntavam-lhe, dizendo: Profetiza, quem é o que te feriu? E diziam muitas outras coisas contra ele, insultando-o. E os homens que tinham prendido a Jesus zombavam dele, ferindo, e cobrindo, feriando no rosto, e perguntavam-lhe, dizendo: Profetiza, quem é o que te feriu? E diziam muitas outras coisas contra ele, insultando-o. E quando já era de dia, juntaram-se os anciãos do povo, e os chefes dos sacerdotes, e os escribas, e o trouxeram ao Supremo Conselho, dizendo: Tu és o Cristo. Dize-nos. E ele lhes disse: Se eu vos disser, não o crereis. E também se eu perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. A partir de agora o Filho do Homem se sentará à direita do poder de Deus. E todos disseram: Então tu és o Filho de Deus. E ele lhes disse: Vós dizeis que eu sou. E eles disseram: Para que precisamos de mais testemunho? Pois nós mesmos o ouvimos de sua boca. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem, que perverte a nação, e proíbe dar tributo a César, dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. E Pilatos lhe perguntou, dizendo: Tu és o Rei dos Judeus? E respondendo, ele lhe disse: Tu o dizes. E Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes, e às multidões: Não acho culpa nenhuma neste homem. Mas eles insistiam, dizendo: Ele incita ao povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E quando soube que era da jurisdição de Herodes, ele o entregou a Herodes, que naqueles dias também estava em Jerusalém. E Herodes, ao ver Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito tempo que desejava o ver, pois ouvia muitas coisas sobre ele, e esperava ver algum sinal feito por ele. E perguntava-lhe com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia, e estavam lá os chefes dos sacerdotes, e os escribas, acusando-o com veemência. E Herodes, com seus soldados, desprezando-o, e escarnecendo dele, o vestiu com uma roupa luxuosa, e o enviou de volta a Pilatos. E no mesmo dia Pilatos e Herodes se fizeram amigos, porque antes tinham inimizade um contra o outro. E Pilatos, convocando aos chefes dos sacerdotes, aos líderes, e ao povo, disse-lhes: Vós me trouxestes a este homem, como que perverte o povo, e eis que eu, examinando-o em vossa presença, nenhuma culpa eu acho neste homem, das de que o acusais. E nem também Herodes, porque a ele eu vos remeti, e eis que ele nada fez para que seja digno de morte. Então eu o castigarei, e depois o soltarei. E ele tinha de soltar-lhes alguém durante a festa. Porém todos clamavam juntos, dizendo: Tirai-o daqui, e soltai Barrabás para nós. O qual por uma rebelião feita na cidade, e por uma morte, tinha sido lançado na prisão. Pilatos falou-lhes então outra vez, querendo soltar Jesus. Mas eles clamavam, dizendo: Crucifica-o! Crucifica-o! E ele lhes disse a terceira vez: Pois que mal este fez? Nenhuma culpa de morte nele eu achei. Então eu o castigarei, e depois o soltarei. Mas eles continuavam,
com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E seus gritos, e os dos chefes dos sacerdotes, prevaleceram. Então Pilatos julgou que se fizesse o que pediam, e soltou-lhes ao que fora lançado na prisão por uma rebelião e uma morte, que era o que pediam, porém a Jesus lhes entregou a sua vontade. Salmos. Salmo 51 para 1-9. Salmo de Davi, para o regente, quando o profeta Natã veio até ele, depois dele ter praticado adultério com Batseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme a tua bondade, desfaz minhas transgressões conforme a abundância de tuas misericórdias. Lava-me bem de minha perversidade, e purifica-me de meu pecado. Porque eu reconheço minhas transgressões, e meu pecado está continuamente diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o mal segundo teus olhos, para que estejas justo no que dizeres, e puro no que julgares. Eis que em perversidade fui formado, e em pecado minha mãe me concebeu. Eis que tu te agradas da verdade interior, e no oculto tu me fazes conhecer sabedoria. Limpa-me do pecado com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e eu serei mais branco que a neve. Faça-me ouvir alegria e contentamento, e meus ossos, que tu quebraste, se alegrarão. Esconde tua face de meus pecados, e desfaz todas as minhas perversidades. Eis que tu te agradas da verdade interior, e no oculto tu me fazes conhecer sabedoria. Limpa-me do pecado com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e eu serei mais branco que a neve. Faça-me ouvir alegria e contentamento, e meus ossos, que tu quebraste, se alegrarão. Esconde tua face de meus pecados, e desfaz todas as minhas perversidades. Pai Celestial, viemos diante de ti com corações humildes, refletindo sobre a obediência demonstrada por Josué ao conquistar cidades e formar alianças, o que nos lembra da importância da fidelidade em nossos próprios compromissos. Assim como Jesus enfrentou provações e rejeição, ajuda-nos a permanecer firmes em nossas crenças diante dos desafios que encontramos. Senhor, purifica-nos como Davi orou no Salmo 51, criando em nós corações puros que anseiam por tua justiça. Que busquemos teu perdão e tua orientação diariamente, reconhecendo nossa dependência de tua graça. Mantém-nos perto de teu coração, Pai. Amém.